Obrigado sempre pelo seu empenho. O treinamento referente a fevereiro de 2006 será com o tema O que seria recurso social e Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. Contamos com a colaboração de todos. Atualmente, a OneLife está se empenhando para a abertura do Centro Internacional de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. No entanto, talvez muitas pessoas pensem, centro, já ouviu falar, mas sinceramente não entende muito bem do que se trata. Neste treinamento, iremos organizar e esclarecer qual é o papel do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil e como ele se relaciona com o nosso trabalho de apoio na prática diária. Primeiramente, iremos compreender o posicionamento e o papel do centro. Em seguida, abordaremos o apoio aos pais, a colaboração multidisciplinar e, por fim, as diferenças em relação a outras instituições. Esperamos que aprenda enquanto entende em que pontos o centro difere da nossa própria unidade e como cada serviço pode ser utilizado de forma adequada conforme a necessidade. O papel do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil e suas 3 funções principais. O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil é uma instituição estabelecida com base na legislação e tem como papel não apenas o apoio individual, mas também o fortalecimento do sistema de apoio de toda a comunidade. O ponto importante aqui é que o centro não é um lugar destinado apenas para crianças especiais. Por exemplo, famílias que possuem preocupações no desenvolvimento da criança, mas não sabem a quem recorrer para aconselhamento. O centro funciona como primeiro ponto de acolhimento dessas ansiedades iniciais. Além disso, é também uma instituição especializada a qual os serviços e os jardins da infância da região podem recorrer quando enfrentam dificuldades. Não há restrições quanto aos tipos de deficiência que as crianças podem ter. É mais fácil compreender se imaginarmos o centro como um local que reúne e sustenta de forma integrada o apoio ao desenvolvimento infantil em toda a comunidade. O centro possui 3 funções principais: fornecer apoio especializado, apoio à comunidade e o papel de porta de entrada para consultas e orientações. Essas 3 funções não atuam de forma isolada, mas estão interligadas, justamente por oferecer apoio especializado ao desenvolvimento. O centro consegue orientar os serviços da região e, ao assumir o papel de porta de entrada para consultas, é possível encaminhar a criança para um apoio adequado desde uma fase inicial. Por exemplo, quando os pais procuram o centro sentindo preocupações sobre dificuldades na criação dos filhos, o atendimento não se limita apenas em ouvir, mas conectamos conforme a necessidade da criança. As intervenções de desenvolvimento, se necessário, e as informações são compartilhadas com os jardins da infância ou com os serviços envolvidos. É o centro que consegue sustentar e articular todo esse fluxo de apoio integrado. A partir daqui, vamos abordar o apoio aos pais. Quando falamos em apoio, é comum pensarmos diretamente no atendimento à própria criança. Porém, na realidade, o suporte aos responsáveis pais é a base de todo o processo. Quando a ansiedade e a insegurança dos pais permanecem, a interação em casa pode não funcionar bem e o próprio apoio tende a não se manter ao longo do tempo. No centro, o apoio é oferecido de forma gradual, tendo como foco a pergunta: como possibilitar
que os responsáveis cuidem de seus filhos com tranquilidade? Neste capítulo, vamos organizar e aprofundar essa forma de pensar. O apoio aos pais não consiste em pedir-lhes, de repente, que aceitem a deficiência do filho. O ponto de partida é, antes de tudo, aliviar a ansiedade e trazer um pouco mais de estabilidade à vida cotidiana. Apenas organizar o sono e a rotina de ida ao jardim da infância já pode provocar mudanças no comportamento da criança. Nesse processo contínuo, os pais vão, aos poucos, percebendo: então isso faz parte das características do meu filho. O que o centro considera fundamental é não apressar esse processo de percepção. Na prática, pode haver experiências em que, ao oferecer explicações antes de os pais estarem emocionalmente preparados, a relação acaba se tornando difícil. Justamente para evitar esse tipo de situação, é importante ter esse olhar em mente. Aqui vamos analisar de forma específica de apoio aos pais. Claro que há o atendimento para consultorias e orientações, mas o apoio não se limita apenas a isso. Também se pensa em conjunto sobre como se relacionar com a criança em casa e são criados espaços para que os pais em situações semelhantes possam conectar entre si. Por exemplo, apenas mudar a forma de falar com a criança em casa pode fazer com que seu comportamento fique mais tranquilo. Além disso, muitos momentos, quando os pais percebem que não estão sozinhos, sua expressão e atitude mudam significativamente. Esse tipo de apoio acaba se tornando uma grande força para sustentar o desenvolvimento da criança. Em seguida, temos a colaboração multidisciplinar. A palavra colaboração, ela pode soar um pouco formal ou rígida, mas na prática significa simplesmente não assumir tudo sozinho dentro de uma única instituição. Os desafios enfrentados pela criança e pela família não envolvem apenas o desenvolvimento, mas envolvem múltiplos fatores interligados, como estilo de vida, psicólogos e cuidados médicos, entre outros. O centro tem o papel de coordenar esse trabalho, criando condições para que cada profissional possa atuar da melhor forma possível. Neste capítulo, explicará esse conceito. Na colaboração entre diferentes profissionais, o primeiro e mais importante princípio é a postura de colocar a criança e a família no centro. Quando as posições e especialidades envolvidas no apoio são diferentes, é comum que haja divergências sobre quais são os desafios mais visíveis ou o que deve ser priorizado. Por isso, em vez de discutir qual profissional está certo, é fundamental adotar como critério comum de decisão o que é melhor para a criança e para a família. Além disso, a colaboração multidisciplinar não se resume à divisão de tarefas, mas sim ao compartilhamento de perspectivas. Cada profissional contribui com sua especialidade, trocando opiniões e informações em pé de igualdade. Esse tipo de diálogo é o que leva à qualidade do apoio oferecido. Relações baseadas apenas em orientações unilaterais ou em excesso de cautela acabam tornando a colaboração algo meramente formal. Com essa postura como base, o objetivo é garantir a continuidade do apoio sem interrupções. O desenvolvimento da criança e a situação familiar mudam ao longo do tempo, e compreender essas mudanças a partir de múltiplos olhares permite avaliações mais integradas e intervenções mais individualizadas. É importante lembrar que a colaboração multidisciplinar é a base para isso.
Aqui mostro os tipos de organizações com as quais o centro mantém colaboração. A gama de partes envolvidas é ampla, incluindo creches, escolas, instituições médicas e órgãos da administração pública. Na prática, é comum sentir que não se sabe a quem recorrer ou que as informações não estão sendo transmitidas de forma adequada. Quando o centro atua como intermediário, as informações podem ser organizadas e o apoio tende a fluir de maneira mais eficiente. Espera-se que isso seja compreendido como um mecanismo para apoiar em rede dentro da comunidade, sem que cada instituição precise lidar tudo sozinha. A partir daqui, vamos organizar algumas diferenças que costumam ser facilmente confundidas. Tanto os serviços de apoio ao desenvolvimento infantil quanto o centro desempenham papéis importantes, porém o alcance de suas funções é diferente. O ponto fundamental é compreendê-los como uma divisão de funções em vez de uma relação hierárquica. Ter essa perspectiva facilita muito a colaboração e o trabalho em conjunto. Tanto os serviços de apoio ao desenvolvimento infantil quanto os centros de apoio ao desenvolvimento infantil têm em comum o fato de oferecerem intervenções de desenvolvimento para crianças com deficiência em idade pré-escolar. No entanto, o alcance e amplitude dos papéis que desempenham diferem significativamente. Os serviços de apoio ao desenvolvimento infantil têm como principal função oferecer apoio direto às crianças que frequentam e às suas famílias. Eles apoiam o desenvolvimento infantil por meio de cuidados terapêuticos diários e oferecem suporte próximo em cooperação com as famílias. Seu papel é basicamente limitado às crianças e famílias que utilizam o serviço. Por outro lado, os centros de apoio ao desenvolvimento infantil, além de oferecerem atendimento às crianças que os frequentam, exercem um papel central no fortalecimento do apoio às crianças com deficiência em toda a comunidade. Aproveitando suas funções especializadas, são institucionalmente responsáveis por atender consultas de crianças com deficiências e suas famílias na região, bem como oferecer orientações e apoio a outras instituições. Além disso, o número de centros é limitado, o que faz com que atuem em uma nova área mais ampla, sendo responsáveis pela coordenação e garantia da qualidade de apoio prestado. Dessa forma, é importante compreender que os serviços funcionam como um espaço de apoio terapêutico próximo e cotidiano, enquanto os centros atuam como um polo de referência que sustenta toda a comunidade. Por fim, abordaremos a diferença entre relação às instituições de apoio e orientação, assistente social. Este também é um ponto que costuma gerar confusão no dia a dia do trabalho. Ao compreender as características e os pontos fortes de cada serviço, torna-se mais fácil refletir sobre qual deles é o mais adequado às necessidades da família neste momento. As instituições de apoio e orientação, o assistente social, desempenham o papel de organizar e ajustar a vida como um todo por meio do plano de utilização dos serviços. Por outro lado, o centro tem como pontos fortes o próprio apoio ao desenvolvimento e o atendimento desde as fases iniciais de percepção e esclarecimento. Em fases em que a ansiedade é intensa, antes mesmo de haver um diagnóstico, o centro é o espaço mais adequado. Já nas etapas em que é necessário organizar e ajustar os serviços à instituição de apoio e orientação, o
assistente social assume esse papel. Ao utilizar essas funções de forma diferenciada, a família consegue se conectar ao apoio com mais segurança e tranquilidade. Até aqui, analisamos o papel e as funções do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. O ponto que gostaríamos de reforçar é que, embora o centro seja uma instituição especializada, ele não é um espaço distante da realidade. Pelo contrário, está posicionado como um polo de referência para apoiar em nível comunitário. As dúvidas ou dificuldades que surgem em seu acompanhamento diário. Enquanto os serviços de apoio ao desenvolvimento infantil, as instituições de apoio e orientação, as creches e os serviços médicos desempenham papéis distintos. Espera-se que, por meio do treinamento de hoje, todos possam lembrar que o centro é um espaço que, utilizando sua especialização e função de colaboração, atua para garantir que o apoio não seja interrompido, conectando cada uma dessas instâncias. Com isso, encerramos o treinamento do mês de fevereiro de 2026. Muito obrigada!